Voltamos, pessoal. Vamos agora passar para vocês algumas outras certidões necessárias para a aquisição de um imóvel próprio. Então, nós já verificamos a certidão de matrícula, nós já verificamos a certidão da prefeitura, da cidade onde o imóvel está situado. Nós verificamos também a inexistência de débitos condominiais, na hipótese de estar adquirindo um apartamento ou um conjunto comercial. Mas ainda não vá comprar sem verificar antes a situação pessoal dos vendedores. Muitas vezes podem existir processos contra esses vendedores que não estão registrados lá na matrícula. Isso pode te dar uma dor de cabeça no futuro, tá? Então, aqui nós levantamos a certidão de fórum, nós levantamos certidão da Justiça Federal, da Receita Federal e também dos cartórios de protestos. Nós vamos verificar, se for um casal vendendo, nós vamos verificar os dois nomes, vendedor e vendedora. É importante isso, tá? Que se veja o nome de ambos. Aqui no fórum nós verificamos a certidão no Tribunal de Justiça, que é o tjsp.jus.br. Esse aqui é do Tribunal de São Paulo, tá? É uma certidão que a gente consegue obter gratuitamente no site do Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. Mas é importante vocês verificarem que muitas vezes os vendedores não residem na comarca onde se situa aquele imóvel. Então é importante que vocês peçam a certidão do fórum, da cidade onde o imóvel está situado e do local onde residem os vendedores, tá? Então, são certidões de fórum de ambas as comarcas, do imóvel e do local de residência dos vendedores. Essas certidões aqui em São Paulo são gratuitas. A gente obtém no site do Tribunal de Justiça. Existe lá um local, quando a gente abre aí o tjsp.jus.br, existe um local lá que está escrito lá do lado direito, certidão. E aí a gente vai pedir a certidão. Você pode pedir a cível, você pode pedir criminal, você pode pedir diversas certidões ali naquele site do tribunal. Importante a certidão cível, onde você vai conseguir verificar se existe alguma ação sendo movida contra esses vendedores, alguma execução ou alguma cobrança que no futuro possa vir atrapalhar a sua aquisição, porque pode ser alegado eventual fraude, porque o vendedor teria se desfeito da propriedade e vamos dizer que ele não tenha mais bens para cobrir esse débito. Então você pode ser chamado a ter que discutir a respeito dessa sua aquisição. E se você não levantar certidões, você não tem nem como alegar que você agiu de boa fé, porque você tendo levantado as certidões, suponhamos que ela veio lá, nada consta contra esses vendedores. Então você tem uma prova de que quando você adquiriu, não existiam processos contra esses vendedores. Agora, se já existia um processo e você não verificou, você pode vir a ser chamado para discutir. Alguém pode querer penhorar
essa propriedade, porque eventualmente os vendedores não têm outros bens. Então podem tentar chamar essa propriedade para penhorar. Aí você terá que discutir judicialmente que você agiu de boa fé, que você adquiriu uma propriedade, que ela estava em ordem, mas você esqueceu de verificar se existia algum processo contra esses vendedores. Da mesma forma, a Justiça Federal, a gente também tem condições de levantar no site da Justiça Federal certidão negativa ou positiva, se existir algum processo contra esses vendedores. Então é importante também você levantar uma certidão da Justiça Federal. Também é possível, aqui em São Paulo, fazer pelo site da Justiça Federal. Também é uma certidão gratuita, tá? Você consegue levantar essa certidão e você consegue, quando você recebe a certidão, ela vem com uns números, tanto faz ser do Fórum da Justiça Estadual ou da Justiça Federal, que vem com os números que você consegue entrar no site para conferir a autenticidade dessa certidão. Então, o vendedor te entregou essa certidão e você consegue lá no site conferir se ela é autêntica ou não. Agora, existe também cartórios de protestos. Muitas vezes a pessoa pode ter algum protesto em nome dela que não foi executado ainda, que a pessoa somente protestou e ainda não entrou com nenhuma medida judicial para receber esse crédito. Então nós levantamos também os cartórios de protesto. Também levantamos essas certidões dos cartórios de protestos, da residência dos vendedores e também do local da situação do imóvel. Então, se o imóvel é de São Paulo, nós vamos levantar as certidões. Aqui em São Paulo são 10 cartórios de protestos, tá? Aí levantamos do local do imóvel e levantamos também do local da residência desses vendedores. Eu digo levantamos, mas é um documento que é obrigação dos vendedores entregar para você que está adquirindo. Você vai conferir a autenticidade desses documentos, tá? Certidões de cartórios normalmente são pagas, tá? Não são certidões gratuitas, não. Essas certidões, elas são pagas. Também existe um site que vocês podem levantar essas certidões. Aqui em São Paulo, nós usamos o Semprot, que é um site que a gente faz o requerimento das certidões e já sai um boleto para ser pago, que pagando esse boleto, as certidões poderão ficar disponíveis até pelo meio digital. Logicamente, são certidões que você vai pedir para os vendedores te apresentar. Lembrando que se for casal, nós precisamos pedir as certidões de ambos, tá? Aí se discute, dependendo do regime de bens, se era um bem que foi adquirido antes do casamento, mas todo cuidado é pouco. Peça as certidões do casal. Se for separação de bens, aí já não precisa, porque quem vai vender é aquele que é o dono da propriedade. Não precisará nem do cônjuge assinar o documento, se o regime for o da separação de bens. Então, fiquem atentos, tá? Essas certidões também são importantes, porque elas não estão registradas na matrícula, mas se os vendedores têm algum problema de dívida contra eles agora, pode
causar para você um problema no futuro, se esse credor vier atrás da sua propriedade. Tudo bem? Então, se gostaram, curte, dá uma curtidinha lá. Eu sou Sônia da Conceição Lopes, advogada, especialista em direito imobiliário. Fiquem com Deus, um abraço, até breve!